Olá, estamos iniciando a nossa escola bíblica, dando sequência à série de estudo Espiritualidade Cristã. E hoje, nessa aula de número 17, a última dessa série, nós vamos discorrer sobre os princípios cristãos, um resumo da vivência cristã para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis na fé. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos as Suas bênçãos através da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, estamos hoje encerrando esta série Espiritualidade Cristã. É a 17ª aula, que tem como tema Princípios Cristãos a serem lembrados. A leitura está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 ao 8, onde fala que devemos lembrar de Deus enquanto há tempo, enquanto temos uma idade de vigor, antes que venham aqueles dias da velhice em que não temos mais o ânimo, a disposição, a força para poder colocar em prática aqueles ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus. O texto áureo está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Pois bem, afinal de contas, o que é espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Espiritualidade é a forma como você vai viver a sua fé. De que maneira que você vai expressar a sua fé, como é que você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprende no seu dia a dia, na sua leitura bíblica, nas suas orações, no seu falar com Deus, no seu conversar com Deus. Então, espiritualidade cristã, em resumo, é a sua forma de viver a fé cristã. Como é que você está vivendo a sua fé cristã? É isso que importa, é isso que vale, é isso que deve ser percebido não só por você, mas também pelas pessoas ao seu redor. Nós, como cristãos, devemos ter um bom testemunho, devemos ter uma vivência familiar, uma vivência social, de forma que corresponda à palavra de Deus, para que não venhamos ser vergonha para o Evangelho, para que não venhamos ser pedra de tropeço para aqueles que nos observam. Mas, de outro lado, devemos ser o quê? Inspiração. Devemos ser inspiradores para aqueles que nos observam, para aqueles que nos veem, para aqueles que buscam uma mudança de vida, uma transformação de vida. Portanto, viver a fé cristã de modo dinâmico, de forma prática, vivenciar o Evangelho e transparecer de uma forma natural e espontânea o seu conhecimento, colocando em prática no seu dia a dia, colocando em prática na sua rotina de vida, fará com que você seja grandemente abençoado. A primeira parte da lição tem como tema princípios para a vida espiritual. Vamos ver aí quais são esses princípios para você ter uma vida espiritual ativa. Cristo é o Senhor. Você nunca pode esquecer isso. Você tem que declarar diariamente que Cristo é o Senhor da sua vida. Muitas pessoas fazem essa declaração só no dia do batismo e nunca mais entram no assunto. Mas nós, como cristãos, precisamos diariamente dar o testemunho da nossa fé, da nossa comunhão, dar o testemunho de que Jesus é o Senhor de nossas vidas, dar o testemunho do que Ele tem feito para nos perdoar, para nos salvar, o que Ele fez ali naquela cruz do Calvário, nos dando o perdão dos pecados, e o que Ele faz no dia a dia para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa forma de vida. Então esse testemunho é importante para que as pessoas que estão ao redor possam também se sentir estimuladas na fé, para que as pessoas ao nosso redor também possam desejar conhecer a Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos lá. Reconheça diariamente que Cristo é o Senhor de sua vida. Você vai ser tentado diariamente, mas se você crê que Jesus é o Senhor de sua vida, você estará o tempo todo blindado e protegido. Você estará o tempo todo guardado de todo o mal. Você estará o tempo todo protegido
pelos anjos dos céus, porque, como diz ali no Salmo 91, né, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nos proteja, para que nos guarde, para que nos livre de todo mal. Jesus ensinou em todas as orações de que devemos orar pedindo a Deus que nos proteja de todo mal, que nos livre de todo mal, que nos ensina a resistir ao mal, a fugir do mal. E então, quando nós temos Cristo como Senhor de nossas vidas, nós vamos ter toda a força necessária para vencer o mal. E o mal não será mais parte em nossa vida. O mal não terá mais o domínio sobre nós, mas seremos, portanto, completamente livres. Ainda sobre os princípios da vida espiritual, a outra recomendação que tem aqui na lição é: seja sujeito ao Espírito Santo. Aonde você estiver, ore. Você tem que orar o tempo todo, conversar com o Espírito Santo de Deus o tempo todo. É Ele que nos assiste com gemidos inexprimíveis dentro de nós. É Ele que nos ouve, é Ele que nos inspira a orar, a tomar decisões. Por isso nós precisamos estar em plena comunhão com o Espírito Santo. Desde do momento em que acordamos, já temos que orar ao Senhor e pedir a Ele a presença do Espírito Santo de uma forma intensa em nossas vidas, para que nós possamos então ter um dia completo de vitória, um dia completo de harmonia com o Espírito Santo, para que ele possa nos inspirar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos conviver em termos de pessoas. Ele vai nos dando a cada momento de nossa vida, em seus cuidados, aquilo que nós precisamos para poder vencer cada dificuldade do dia. Lembre-se, nós temos um adversário cruel, e esse adversário, primeiro, ele se transformou em inimigo de Deus, e por isso nós não conseguimos o vencer se não for pela misericórdia de Deus e com o agir sobrenatural de Deus. Porque o inimigo, ele é espiritual. Ele não perdeu a sua capacidade espiritual. Ele perdeu a sua conduta, ele deixou a sua natureza abençoada e transformou em trevas, transformou em maldição, transformou em ser maligno. Mas ele não perdeu os poderes. Então, nós, como seres humanos, propenso a toda a fragilidade do corpo humano, nós somos dependentes do Senhor. Por isso, a nossa convivência com o Espírito Santo deve ser diária, deve ser constante. Nós precisamos, a todo tempo, a todo momento, estar em plena comunhão com o Espírito Santo. Devemos nos curvar no querer do Espírito Santo e ter um controle maior da nossa vida, para que nós não venhamos viver conforme os nossos pensamentos e conforme as nossas vontades. As nossas vontades não são boas. Por mais que sejamos cristãos, conhecedores da palavra, sempre seremos tentados em nossas vontades. Por isso precisamos do Espírito Santo, por isso somos dependentes do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguimos absolutamente nada. Queremos aproveitar aqui agora e agradecer a audiência dos irmãos e irmãs que nos acompanham sempre no Brasil, Portugal, Angola, Bolívia, Estados Unidos, Moçambique, Espanha, México, Peru e outros países, né? Também aqui em Porto Velho, em Rondônia, né? Ji-Paraná, Cacoal, lá em Fortaleza, Ceará, em Manaus, Amazonas, Rio Branco, no Acre, Rio de Janeiro, né? Cuiabá, capital do Mato Grosso, São Paulo, Humaitá, enfim, aonde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, né? E que as palavras que você tem nos acompanhado, tem recebido de Deus através de nós, sejam abençoadoras para a sua vida. Tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui nos princípios para uma vida espiritual. Aqui na lição também fala que devemos olhar mais para Cristo e menos para nós mesmos. Como seria isso, né? Passar o tempo todo só pensando em nós
vai nos causar um grande desânimo. Porque quando nós pensamos demais em nós, nós vamos perceber os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos tropeços. E aí nós vamos observar que a nossa natureza não é boa. Nós vamos observar que a nossa condição não é boa. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados e precisamos olhar mais para Cristo, porque Cristo ele foi perfeito, ele passou pelaquela cruz inocente, porque ele não tinha pecado, não havia culpa nele, ele levou ali a nossa culpa, ele levou ali o nosso pecado, mas ele não tinha culpa, ele era o Cordeiro de Deus, né? Aquele inocente que foi sacrificado em substituição ao culpado. E o culpado somos nós, né? Eu, você, cada um de nós. Portanto, nós devemos olhar mais para Cristo e menos para nós. Porque se nós olharmos mais para Cristo, a nossa natureza vai mudar. E o que é isso, olhar para Cristo? É você focalizar a sua vida naquilo que Cristo viveu. Uma forma bem prática de você fazer isso é assim, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, pergunte-se, se Cristo estivesse aqui, nesse momento, no meu lugar, qual seria a resposta dele? Qual seria a atitude dele? O que ele faria se ele estivesse agora aqui no meu lugar? Quando você faz esses questionamentos, quando você pergunta isso para você mesmo, você vai perceber o quê? Que a sua natureza é muito falha, que você não consegue a perfeição em você. Portanto, você precisa se inspirar naquele que é o autor e consumador da obra da redenção. Você tem que se inspirar naquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que não usurpou o trono de Deus, mesmo sendo tentado a isso, mas permaneceu fiel ao Senhor. Dessa forma, nós seremos imitadores de Cristo. Dessa forma, nós vamos viver como Cristo viveu. Uma outra recomendação, um outro princípio para uma vida espiritual é ler a Bíblia e obedecer à palavra de Deus. Não basta só ler a Bíblia, tá? Nós temos que colocar em prática. É preciso vivenciar aquilo que nós estamos lendo. Quando a palavra de Deus fala conosco numa pregação, numa mensagem, numa leitura, quando você abre a Bíblia, né, e a Bíblia fala, ela não está falando para outra pessoa, está falando para você que está lendo. Ela não está falando para outra pessoa, está falando para você que está escutando, que está ouvindo aquela palavra, aquela pregação, aquela mensagem, aquele texto bíblico. Por isso você precisa aprender a obedecer, a colocar em prática tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que você lê na Bíblia, tudo aquilo que você escuta, que é a palavra de Deus, você tem que colocar em prática. Por quê? Porque senão você não consegue ter uma vida de obediência. E sem uma vida de obediência, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. Você nunca vai conhecer quem é Deus. Portanto, submeta-se a Ele, né? Se renda a Ele. Declare o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e viva como Ele viveu. Dá uma lida nos evangelhos ali e vê como Jesus viveu e coloque isso em prática na sua vida. Eu tenho certeza que haverá uma grande transformação. O cristão, ele precisa olhar para Jesus. E o que significa olhar para Jesus? Ver os exemplos dele. Ele tinha uma vida de dedicação, dedicação à vontade de Deus. A vontade dele pouco importava. Para ele o que prevalecia era a vontade de Deus. Ele tinha uma vida de constante oração. Ele orava o tempo todo. Ele se retirava para orar, mas ele estava o tempo todo em oração. Você pode observar que ele não respondia nada assim na bucha, né? Ele sempre, antes de dar uma resposta, ele meditava, ele orava, ele falava com Deus, ele conversava com Deus em oração, ele não era precipitado.
Ele tinha esse controle. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo também nas tentações e nos sofrimentos. Nas tentações ele não cedeu. No sofrimento ele não tentou dar um outro jeitinho, né? Pelo contrário, o que era sofrimento ele passou. Ele vivenciou todos os sofrimentos. Ele não abriu mão de provas, ele não abriu mão das tentações, ele resistiu às tentações. Ele não colocou em prática na vida dele as tentações, mas ele colocou em prática toda a sabedoria da palavra para que ele pudesse vencer o mal, atravessar os momentos difíceis, ter as respostas que ele precisava, ter o entendimento da vontade de Deus em cada decisão. Ele não era precipitado, ele esperava a hora certa de agir, o momento certo de agir. Assim também devemos ser nós. Um outro exemplo de Cristo a ser seguido é a lealdade a Deus Todo-Poderoso. Ele foi leal ao Pai. Quando Satanás fez uma proposta para ele, né, de que entregaria todos os reinos da terra, ele não se hesitou e repreendeu Satanás, e continuou fiel a Deus, mesmo ele estando em carne, mesmo ele estando naquele sofrimento terrível, das provações, das perseguições que acompanharam ele na vida toda. Mesmo diante disso, ele não foi desleal a Deus, pelo contrário, ele permaneceu leal ao Senhor, leal ao Deus Altíssimo, leal ao Pai Criador. E um outro exemplo de Jesus é na obra. Em momento algum ele deixou de fazer a obra do reino. Por mais difícil que fosse, por mais penoso que fosse, diante de toda a perseguição, toda a luta, todo o sofrimento, ele fez a obra do Senhor. Ele não buscou desculpas, ele não procurou desculpas como Moisés, como muitas outras lideranças, né, tiveram ali as suas desculpas, né? Um outro exemplo também é o de Jonas, né, que foi teimou com Deus, resistiu com Deus, e muitos outros exemplos da Bíblia, né, de pessoas que resistiram à vontade de Deus. O próprio Moisés também resistiu à vontade de Deus, e Jesus não, ele foi puramente humilde e fiel a Deus em tudo, principalmente no realizar da obra. Por mais absurdo que fosse o desafio, ele superou todos, ele passou por todos, ele não deixou nenhuma missão sem cumprir, ele cumpriu todas. Tudo aquilo que foi determinado para ele, ele cumpriu. Então esse exemplo também é muito importante para nós, para que nós também possamos vivenciar, colocar em prática na obra de Deus, toda a vontade de Deus. Então, seja útil no reino de Deus, seja útil evangelizando, pregando a palavra, levando a palavra, né, aonde quer que seja necessário, a uma pessoa que está triste, abatida, desanimada, desorientada, uma pessoa que está com pensamentos ruins, uma pessoa que está enferma. Então visite essa pessoa, converse com essa pessoa, esteja lado a lado com essa pessoa, acompanhe essa pessoa, para que ela possa então perceber que ela não está só no mundo, né? Que ela tem alguém que se interessa por ela, e principalmente para que ela saiba que existe um Deus maravilhoso e misericordioso que se importa com ela, que deseja a fidelidade dela. Então isso vai ser muito importante também. A parte 2 da lição fala a respeito dos princípios para a restauração. O que é restauração? Restaurar é pegar aquilo que está quebrado e refazer, né, e consertar. Vamos citar um exemplo aqui, né? Você tem um vaso muito bonito na sua casa e você vai mexer nesse vaso e deixa ele cair e quebra. E aí você vai restaurar ele, você vai pegar caquinho por caquinho e vai colar cada pedacinho, vai restaurar esse vaso para que ele volte a ser um vaso bonito e perfeito. E as pessoas vão olhar e nem vão perceber que esse vaso um dia foi quebrado. Então a restauração é isso. Deus pega a pessoa quebrada pelo pecado, a pessoa quebrada pela vida, a pessoa moída
pelas transgressões, e ele vai juntar cada caquinho dessa pessoa e vai restaurar, e vai refazer essa pessoa de novo. É claro que é uma tarefa dolorosa para nós, mas se formos obedientes, se cooperarmos, permitindo que o Espírito Santo nos reconstrua, você vai ver que vale a pena. Você vai ver que vai ser muito importante para a sua vida. E como que Deus faz a restauração em nós? Quais são os princípios da restauração? Vamos lá. Primeiro nós vimos ali os princípios para a vida espiritual, né? Agora nós vamos ver os princípios para a restauração. O primeiro princípio é a confissão dos nossos erros a Deus, né? Os nossos pecados. Eu prefiro chamar os erros de pecados, né? Fica mais claro, saber que é uma transgressão, saber que é um ato errado diante de Deus. A confissão, ela é a melhor forma de se livrar do problema. Se nós permanecermos com o pecado em nós, nós vamos sofrer as duras consequências. Nós vamos passar pelo vale, nós vamos permitir que as portas se fecham, vamos permitir a chegada de doenças, vamos permitir a chegada de pestes, vamos permitir toda a má sorte contra nós. Agora, se confessarmos ao Senhor as nossas transgressões, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o princípio da restauração é o arrependimento, é a confissão. E o que é arrepender e confessar? É você chegar para Deus e dizer aonde é que você está pecando. Ele sabe, mas Ele quer a sua confissão, Ele quer a sua sinceridade, e você vai dizer para Ele aonde é que você está pecando e vai pedir para Ele arrancar isso da sua vida. É um desejo, é uma vontade, é uma prática ilícita, é um comportamento, é um vício, é um domínio, é uma fortaleza. Seja o que for, Ele vai tirar isso de você. Confessa a Ele, conversa detalhadamente com Ele, explica para Ele aonde é que você está sendo fraco, aonde é que você está sendo fraca, aonde é que você não está suportando o mal e está pendendo para o mal, e Ele vai te abençoar, e Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a sua vida. Um outro princípio para a restauração é sempre acreditar em Deus. Tem muitas pessoas que se dizem cristão, mas só vivem cheio de dúvidas. A dúvida é um pecado terrível. É um pecado terrível. Por quê? Porque a dúvida é a mesma coisa da pessoa chegar para Deus e falar assim, ó Deus, tô nem aí para ti. Tô nem aí para a sua palavra. É a mesma coisa. A dúvida é isso. Você pode até não falar, mas ao duvidar, você está dando essa afirmação de que você não está nem aí para Deus, que você não confia, não acredita nele e que você vai viver a sua vida do seu jeito mesmo. E não é assim. Sempre acredite em Deus, confie nele, apresente a ele os seus problemas, os seus fracassos, apresente a ele as suas dúvidas, apresente a ele as suas necessidades, fale com ele, converse com ele e ele vai te abençoar. Ele vai mudar a sua natureza. Ele vai mudar a tua sorte. Aleluia. E como é que você confessa a Deus? Como é que você conversa com Deus? Na oração, né? É na oração que você vai falar com Deus, é na oração que você vai conversar com Deus, é na oração que você vai dizer para Deus o que você está vivendo, o que você está passando, o que você precisa, o que você necessita. É na oração que isso vai acontecer. Portanto, ore e converse com Deus com sinceridade. Um outro princípio para a restauração é usar a vitória de Cristo na cruz. É supérfluo para nós e nós devemos abandonar o nosso esfriamento, o nosso distanciamento do Senhor.
E ao contrário disso, nós precisamos buscar uma aproximação maior. Precisamos crer que naquela cruz, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as dores, as vergonhas, as enfermidades, os castigos. Jesus levou ali as nossas aflições, os nossos medos, a nossa insegurança, os nossos fracassos. Tudo foi ali naquela cruz. Foi crucificado ali com ele todo o nosso fracasso. A nossa natureza fracassada foi crucificada ali. E aí, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é crer no poder da cruz. Crer que aquela morte ali naquela cruz, crer que aquele sangue que derramou naquela cruz, crer que aquele corpo que foi rasgado naquela cruz, que tem poder na sua vida, que tem importância na sua vida. Que ao crer dessa maneira, ao crer dessa forma, você estará mais confiante, você estará mais estruturado. Portanto, a confissão do pecado envolve você reconhecer que é pecador, envolve você falar com Deus em oração quais são os seus pecados, abandonar, aí está a parte mais difícil, que é abandonar essa prática, esse pecado, e pedir perdão. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Se você cumprir essas fases, reconhecer o pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado e pedir perdão, a Bíblia fala que Deus não se lembrará mais disso. Você pode até lembrar, as pessoas podem até lembrar, mas Deus não se lembrará mais das suas transgressões. Olha que coisa maravilhosa, a importância da confissão, a importância de abandonar o pecado, a importância de reconhecer que é pecador e crer que o sangue de Jesus naquela cruz, que o pacto que Jesus fez naquela cruz é suficiente para nos salvar, é suficiente para tirar de nós todo o mal. Aqui na lição tem uma observação aqui que eu vou ler para você, diz assim: o fracasso espiritual não ocorre por falha da graça e do amor divino, mas por causa da negligência da pessoa em manter a sua comunhão com Cristo. E muitas pessoas fracassam espiritualmente, tem muitas pessoas frias na fé, tem muitas pessoas sem força para congregar. Essas pessoas inventam 1000 desculpas na hora de um culto, na hora de uma celebração. Ela inventa 1001 desculpa para não estar lá. Ela cede à fraqueza, ela cede ao fracasso. Ela se inclina ao fracasso, ela permite ser envolvida pelo fracasso. Por quê? Porque está com pecado não arrependido, porque não confessou seus pecados, porque não abandonou os seus pecados. Portanto, a pior consequência do pecado é o fracasso espiritual, é o esfriamento. Lá em Apocalipse, Deus fala que essa pessoa fria ou essa pessoa morna, para ele não serve. Ele tem vontade de vomitar essa pessoa. Ele tem vontade de jogar para fora essa pessoa. Então, seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa transformada, seja uma pessoa regenerada. Não seja para Deus algo que ele se enoja, não seja para Deus algo que ele não suporta, não tolera, mas pelo contrário, seja uma pessoa humilde, arrependida, quebrantada, e ele vai te mudar, ele vai transformar a sua vida. Um outro princípio para a restauração é estabelecer uma disciplina particular. E o que é isso? O nosso corpo, ele é moldável. É assim, se você todos os dias acordar, fazer a mesma coisa, tomar café da manhã, sempre do mesmo horário, do mesmo jeito, seu corpo vai acostumar com isso. Se você dormir sempre num determinado horário, seu corpo vai acostumar com isso. E se você tiver que mudar um hábito, um costume, o seu corpo também vai acostumar com essa mudança. No início vai ser meio estranho. Vamos citar um exemplo aqui, horário de dormir. Supomos que o seu horário de dormir é meia-noite. E você percebe que está tarde demais, que você está dormindo pouco, você passa o dia seguinte cansado, você não descansa o suficiente.
E aí você toma uma decisão, a partir de agora eu vou dormir mais cedo. Entre 9 e 10 horas da noite eu vou dormir. A princípio vai ser difícil, o sono não vem, a princípio você vai ficar procurando o que fazer, procurando algo ali para se ocupar, mas aí você vai educando o seu corpo e com isso você vai controlando e você vai acostumar com esse novo horário, você vai ter essa nova prática vivenciada dentro do seu corpo. Seu corpo vai acostumar com essa mudança e vai fazer naturalmente. A mesma coisa é a quantidade de comida, né? A pessoa come demais, e aí fala, eu não consigo comer menos. A princípio vai ser meio estranho. Vai sentir fome, vai sentir uma tontura, uma fraqueza, mas é muito mais pelo costume do corpo do que mesmo da necessidade. Com o passar do tempo, o corpo vai perceber que ele não precisa mais daquela quantidade excessiva, que era comida demais, era alimento demais, e ele vai acostumar com a quantidade correta. E aí você passa a se alimentar da quantidade correta e o seu corpo vai acostumar com isso, e com isso você vai ter uma vida mais saudável. Então são exemplos assim para você compreender. A mesma coisa na vida espiritual. A vida espiritual, você vai moldar a sua vida de forma que você se adapte àquilo que a palavra de Deus diz. Então a pessoa diz, mas eu não consigo viver conforme a Bíblia, eu não consigo viver conforme as instruções do Evangelho, né? Vai ser muito difícil para mim. Vai não. No início vai te dar uma estranheza, mas você vai conseguir sim. Você vai superar. Você vai ter ânimo e força para sair desse fracasso espiritual e ser uma pessoa mais forte espiritual. Ser uma pessoa mais resistente espiritual. E isso vai ser muito bom para você e isso vai ser muito bom para todos que convivem contigo. A terceira parte da lição, ela fala sobre os princípios para a prática religiosa. A religião, ela tem uma importância para nós, porque é ela que proporciona as reuniões de oração, as reuniões de culto, as reuniões de ensino da palavra, escola bíblica, vigília, cultos, enfim, toda a programação da igreja, ela é importante porque isso é que vai nos fortalecer. É isso que vai dar o bom ânimo. É isso que vai mudar a nossa forma de viver. Portanto, nós devemos procurar adaptar a nossa vida de forma que que sejamos presentes nas atividades, na congregação. Reunião de oração, reunião de estudo, culto de louvor, culto de celebração, temos que estar presente. E não ceder ao fracasso espiritual. Hoje eu estou desanimado, hoje eu não estou com vontade. Não existe isso. É você que determina ao seu corpo. É você que diz ao seu corpo e não o seu corpo que diz a você. A sua alma é que conduz, a sua alma é que instrui o seu corpo. Então, foge dessa preguiça, que essa preguiça, ela nada mais é do que uma morte espiritual, um sufocamento espiritual, é um fracasso espiritual que você precisa abandonar. Vamos lá, e para isso, como que você vai, quais são os princípios para uma prática religiosa agradável? Ter uma vida de oração. Então, a igreja, ela tem os cultos de oração, as reuniões de orações, os momentos de orações. Participe, tá? Não fuja, se esforce para estar lá. Eu estou orando em casa. Duvido se você vai orar da mesma forma que é na igreja. Em casa você faz uma oraçãozinha ali se der 5 minutos é muito. Agora quando você está lá na igreja, junto com outros irmãos, orando juntos ali na comunidade cristã, você vai orar muito mais, você vai falar muito mais com Deus. Você vai estar em comunhão ali com Deus por mais tempo e vai ser tudo diferente. Então tenha uma vida de oração, ore também no seu dia a dia, na sua rotina, ore o tempo todo, ore nos seus momentos de folga ali no trabalho, no seu deslocamento, enquanto você está esperando alguma coisa em algum lugar,
ore e fale com Deus ali. Isso vai te tranquilizar, vai te trazer paz. Largue o celular por alguns minutos. O celular é um ladrão de tempo. Ladrão de tempo. Ele rouba o nosso tempo. Então use o celular com aquilo que é útil, com aquilo que é favorável, com aquilo que é frutífero, com aquilo que vai te trazer resultado, com aquilo que vai somar na sua vida. Não seja escravo das idiotices, das besteiras, das mentiras, dos medos, daquelas armações do diabo ali. Né? Fuja disso. Fuja disso. Vamos lá, né? Então, ter uma vida de oração é um princípio para a prática religiosa. O outro princípio para a prática religiosa é alimentar-se espiritualmente. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, nós temos que comer aí alguns momentos no dia para matar a nossa fome, saciar a nossa fome, assim também é o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o espírito? Com a leitura e meditação da palavra de Deus. O alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Portanto, você tem que ter essa rotina diária, você tem que ter um momento diário. Construa esse momento. Tire esse momento para... Eu não tenho tempo. Como não? Eu duvido quem fique menos do que 2 horas por dia vendo besteira no celular, vendo bobeira no celular. E não vai ter um momento para Deus, não vai ter um momento para se dedicar ao Senhor. Se esforce que você vai encontrar esse tempo. Né? Leia a palavra, medite na palavra e você vai ver a mudança na sua espiritualidade. Você vai ver a mudança na sua vivência da fé. A união que você terá com os outros cristãos, a comunhão que você terá com os outros cristãos e principalmente a sua comunhão com Deus. Um outro princípio para a prática religiosa é manter um bom relacionamento na igreja. Saiba que a igreja é formada por pessoas e as pessoas são diferentes. As pessoas, cada um tem um jeito de viver, tem um tipo de vida, tem uma situação um jeito de viver diferente. Portanto, mude o seu comportamento em relação às pessoas. Não espere que as pessoas mudem com você, mas você muda. Como? Seja mais agradável, seja mais gentil, seja mais colaborador, seja mais companheiro das pessoas. Ah, mas a pessoa não merece. Não é você que vai determinar se a pessoa merece ou não. Faça a sua parte, faça o bem, se relacione bem com as pessoas, entenda as fraquezas das pessoas, as dificuldades das pessoas. Sabe por quê? Porque você também é falho, porque você também erra, porque você também causa uma sensação ruim nas pessoas. Então saiba disso. Não fique só apontando os defeitos dos outros, mas saiba que você também tem defeito, que muitas pessoas suportam, mas não gostam. Portanto, mude a si mesmo, né? Mude o seu comportamento com as pessoas e isso vai te fazer bem. Veja as qualidades nas pessoas, não veja só defeitos. E se você vê defeito, procure ajudar. Se você enxerga defeito demais nos outros, é porque você pode ajudar essa pessoa. Então vai lá e ajuda. Seja menos crítico e mais participativo. Seja menos fofoqueiro, falador e seja mais ajudador. Isso vai fazer toda uma diferença. E as pessoas vão mudar também o seu relacionamento contigo, a forma de viver contigo. E um outro princípio para a prática religiosa é testemunhar sobre o que somos. Aos colegas, à família, às pessoas da nossa vida, aos estranhos, testemunhe, fala. A melhor evangelização é você falar o que o Senhor fez na sua vida. A melhor evangelização é você chegar para a pessoa ali numa parada de ônibus, na casa dela, a pessoa que está num leito de doença, de enfermidade, é você chegar para essa pessoa e falar para ela, né?
que o Senhor fez na sua vida, a mudança que Ele proporcionou na sua vida, a transformação dEle na sua vida, tudo que Ele fez para mudar a sua vida, o quanto você mudou, quem você era antes e quem você é hoje, tudo isso vai ser importante para testemunhar o poder e a capacidade regeneradora do Senhor em nossas vidas. Tudo isso vai ser importante para mostrar a capacidade do Espírito Santo em mudar a nossa forma de viver, mudar o nosso comportamento, mudar o nosso ser. Então fale mais de você, das mudanças que você teve, da transformação que você teve, do que o Senhor mudou na sua vida, e isso vai ser muito bom para muita gente. E finalizando essa lição, aqui na conclusão diz assim: se você seguir os princípios cristãos, os problemas, as dúvidas e as dificuldades que vier a enfrentar se enfraquecerão, porque você está fortalecido em Cristo. O salvo não pode eximir-se da responsabilidade de testemunhar acerca do que o Senhor fez em sua vida. A capacitação é dada pelo Espírito Santo. E essa capacitação vem do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Essa transformação virá através do tempo que você se dedica a Deus, dos momentos que você se dedica a Deus. E o nome do Senhor será louvado e glorificado na sua vida, e você terá uma grande mudança, uma grande transformação, e o Espírito Santo te fortalecerá. Amém? Leia, assista novamente essa aula, reveja essa aula, compartilhe com alguém, para que você mude, para que você seja aquilo que Deus quer, para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você tenha uma vida de paz, para que você tenha uma comunhão mais constante com o Espírito Santo, para que você tenha um envolvimento maior com o Espírito Santo. Né? É para isso que o Senhor te escolheu, é para isso que o Senhor te separou, é para isso que o Senhor tem cuidado de ti. Né? Portanto, não seja infiel a Deus, mas seja fiel a esse Deus que te ama, esse Deus que faz questão de ti, esse Deus que se interessa por ti, que mesmo a sua natureza não sendo boa, Ele se interessa por ti e providenciou a salvação na sua vida através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Que assim seja. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelos canais, né, YouTube, Facebook, a você que também congrega conosco aqui em Porto Velho, a você em outras igrejas, em outros lugares, né, a você que está em qualquer parte do mundo acompanhando, que Deus venha te abençoar grandemente. Se você estiver em Porto Velho, venha congregar conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Amém? Deus seja louvado e que essas palavras te fortaleçam e te deem a direção para uma espiritualidade melhor. Amém.